Como escolher seus investimentos em 2017 e aumentar a rentabilidade deles. Olá, sou Carlos Sampaio, coach e educador financeiro. Então, no vídeo de hoje vamos entender um pouco sobre o cenário financeiro para 2017. Avaliar alternativas de investimento para você montar a sua carteira, então. Bem, vamos também falar de estratégias de investimento. Qual o cenário econômico para 2017? Cenário é como uma tela onde nós projetamos com as cenas que esperamos que vai acontecer. No caso, a tela projeta coisas como: a inflação vai cair, o emprego vai aumentar, as empresas terão lucros, melhor dizendo, os investidores estarão interessados no Brasil colocando dinheiro na economia e a taxa de juros vai cair e por aí vai. Então, nessa linha, quais são as expectativas que alguns economistas projetam? A maioria, eu me incluindo, prevê que 2017 será um ano de transição político e econômico. Isso de fato já está acontecendo desde 2 anos atrás, né? Ou seja, estamos saindo aos poucos de uma condição de mercado desfavorável, né? De recessão, para uma nova situação de crescimento gradativo em 2018, chegando lá melhor. Em outras palavras, 2017 ainda está fragilizado financeiramente. As empresas estão ainda ajustando e demitindo, infelizmente. Não existe crédito para financiar, estão então num processo de recuperação lenta. Portanto, ainda será um cenário ruim. Mas mesmo assim, você pode acreditar que, apesar das indefinições políticas que se refletem na economia ou no seu dinheiro, a expectativa é de uma queda de inflação de 8% para 5% em dezembro de 2017. Queda na taxa Selic, que é o custo do dinheiro, de 13% para 10% também lá no final de 2017. Mas o que esses indicadores de inflação e Selic têm a ver com investimentos? Tudo. Veja só, se a Selic vai cair, é uma oportunidade para você comprar títulos pré-fixados do Tesouro Direto, que paga 12% ao ano, por exemplo. Você estará ganhando acima do custo do dinheiro, que se prevê 10%. Então, essa é uma alternativa. Bom, e o mercado de ações, como ficará? Bem, sempre que a economia se arruma, os investidores estrangeiros aparecem, a bolsa cresce e se criam oportunidades de ganhar dinheiro. Então, 2017 é um ano para escolher algumas ações, e escolhendo, e começar a investir já devagarinho, enquanto elas estão baratas. E quando estiver no ponto, no lucro, você então vai chegar a vender, botar o lucro, o dinheiro no seu bolso. Isso se chama de estratégias de trade, comprar na baixa, vender na alta e realizar lucros no curto prazo. Mas você pode se animar, porque o ano de 2016 foi 37% de crescimento, foi uma loucura. Então, esse ano, isso tende a se repetir. Tenha 10% então de ações na sua carteira de investimento, tá? Como patrimônio a longo prazo. Ações bem escolhidas, é claro, né? Pode ser um bom negócio, né? Com baixo risco você vai escolher, ou ainda você, se tiver apetite para maiores riscos e já conhece um pouquinho mais, pode ter um percentual maior, 20%, 30%, 40% em carteira de ações. Enfim, a decisão é sua, né? Depende do seu perfil de risco e da sua idade. De qualquer forma, o mercado de ações para os setores como bancos, tipo Banco Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, podem ser sim boas alternativas. Fique de olho, tá? Também setores da infraestrutura e energia e consumo também podem ser boas alternativas. CCR, Rodovias, Petrobras, que é Eletrobras, Ambev, enfim, lojas americanas, não quero influenciar, mas para você ir olhando, tá? Vamos falando aos poucos, né, agora, e vamos entrar em estratégia. Ou seja, vamos separar as alternativas de investimentos em categorias diferentes. Ou melhor ainda, separar didaticamente por grupos, nos quais você tem os produtos mais indicados para você investir. A ideia não é investir em apenas um produto, mas em vários produtos. Assim você estará fazendo uma coisa chamada de diversificação. Se houve uma rentabilidade menor em um produto, num investimento, você poderá contrabalançar com um ganho maior em outro investimento. Então, a diversificação significa que você diluiu o seu risco, a sua perda. Enfim, sugiro, número 1, mercado de renda fixa, mercado de fundos imobiliários e o mercado de renda variável, que são as ações. O número 1 que eu vou abordar agora é o renda fixa. Bom, ele é tradicionalmente composto por ativos de baixo risco, que
que possuem um retorno atrelado à taxa de juros do país, a taxa Selic. Também tem os fundos de renda fixa, que normalmente são menos rentáveis, porque você tem custos de administração que você paga ao banco. Não escolha fundos que cobrem 1% de taxa de administração, que isso, até 1 é ok. Claro, se os valores forem acima de 100 mil, você terá custos menores, mas mesmo assim ainda inferiores àqueles pagos pelas corretoras independentes que nós já falamos. Estamos falando de investimentos em Tesouro Direto. Esse tipo de investimento também é interessante por exigir investimento inicial baixo. Com apenas R$30 você pode começar. Os resultados de sua rentabilidade se mostram bem interessantes, mesmo diante de um cenário econômico mais otimista. Na hora de escolher entre os títulos pré e pós-fixado, é preciso acompanhar o movimento do mercado, para então entender qual será a melhor opção. O tesouro pós-fixado, caso a baixa de juros prevista se torne concreta, é uma opção que talvez não seja tão atrativa. A modalidade pós está diretamente ligada com a Selic ou CDI. Caso realmente ocorra a queda da taxa de juros, o seu rendimento também vai cair. E o tesouro pré-fixado? Bom, com a perspectiva de queda nas taxas que influenciam a rentabilidade do tesouro pós-fixado, os títulos pré-fixados tornam-se mais atrativos. Se a economia realmente aquecer, esse tipo de investimento pode atrair a atenção de milhares de investidores. Você pode se incluir. 2. CDB. São títulos, certificado de depósito bancário. O certificado de depósito bancário continua sendo uma boa opção na hora de montar uma carteira de investimento. 3. LCI, LCA, letras de crédito imobiliário e letras do agronegócio. As letras, esses tipos de letras, né, essas letrinhas, elas podem ganhar um pouco mais de visibilidade em 2017, pois o aquecimento da economia afeta positivamente os setores vinculados a elas. Outra vantagem das LCIs e LCAs é que elas são isentas do imposto de renda e, por isso, acabam atraindo investidores de grande porte. Porém, mesmo não incidindo IR, a letra de crédito, esses títulos, né, eles podem não ser tão interessantes, você tem que fazer comparações. Depois da renda fixa, você tem os fundos imobiliários. São excelentes alternativas de investimentos como forma de diversificar. Você ganha aluguéis, os aluguéis gerados, e a valorização do patrimônio. É como investir em imóveis sem ser dono do imóvel. O legal é que os aluguéis são isentos de imposto de renda. Mas o que são fundos imobiliários? Bom, os fundos imobiliários são investimentos que permitem o acesso ao mercado imobiliário através de pequenas quantias. Veja vídeo específico que fiz há pouco tempo, tem o link aí para você na tela. Número 3. Terceiro, a alternativa, então, é o mercado de ações. Day trade, tá? É um investimento que você pode escolher entre as operações de curto prazo, médio ou longo prazo, de acordo com a sua estratégia, seus objetivos e seu perfil de investidor. Para os mais arrojados, a opção, então, do day trade, operações de curtíssimo prazo, que elas duram um dia, apenas um dia. O sobe e desce diário das operações, eles se destacam como grandes fontes de rentabilidade. Claro, você tem que ter cuidados e saber operar. 2016 foram excelentes e a chance de permanecer em 2017 é grande. São boas opções de investimento para renda variável em 2017. Veja as seguintes ações, ou seja, setor bancário, o setor de infraestrutura e consumo, você pode ir olhando e faça as suas escolhas lá de 3 a 5 ações. Empresas diferentes, pois assim você está diversificando também. Bom, procure ações que gerem dividendos. Conclusão, e recapitulando isso aqui. Como montar a carteira em 2017? Monte a carteira com a rentabilidade bruta equivalente ao CDI. Ou seja, se o CDI é 10% ao ano projetado, procure a alternativa que pague o mínimo 10% ao ano. Siga a estrutura baseada em 2 pilares, então defina a sua carteira de investimento. Considerando que você tenha uma baixa tolerância a correr riscos, a título de exemplo, poderia ser: pilar número 1, divida seu dinheiro por categoria de investimento. 70% em renda fixa, mínimo 3 tipos de produtos,
15% em ações, mínimo de 3 empresas, 15% em fundos imobiliários, né? Mínimo de 3 fundos, uma sugestão. Pilar 2, agora divida o dinheiro em cada categoria de produtos. 70% então, renda fixa, 20% em tesouro Selic, 20% em tesouro IPCA, 20% em tesouro pré-fixado e 10% em CDB com liquidez diária. 15% lá, ações. Pega lá Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Petrobras e faça a distribuição. 15% em fundos de investimento imobiliário. Separe 5% para cada fundo. Fale com o seu assessor lá da corretora, veja no site da corretora, pronto. Você montou a sua carteira de investimento. Agora, uma coisa interessante, depois que você montou a sua carteira, a sua estratégia de carteira, você coloca ela no piloto automático e confere apenas mensalmente, para ver se ela está balanceada e se está rendendo dentro das estratégias traçadas. Vou ficar por aqui. Essa era a proposta de hoje. Se inscreve no canal, faça seus comentários, envie perguntas. Da mesma forma, vá lá no blog e na página Facebook Sampaio Sucesso Financeiro. Comente e esteja comigo nessa jornada aí. Grande abraço, sucesso e prosperidade.